Bom dia, pessoal, tudo bem? Que alegria estar na presença de vocês. Então, como o Diri estava falando, me chamo Priscila, sou jornalista, escritora, nascida em Garibaldi, e no finalzinho do ano passado eu lancei... Peraí, vamos voltar tudo. Essa é Stephanie, só para que vocês saibam e não achem estranho, talvez seja a primeira vez que vocês estejam na presença de uma pessoa que está fazendo tradução para Libras. Ela é uma profissional que está aqui hoje me acompanhando porque esta é uma exigência do Ministério da Cultura. Então, quando eu fiz o livro, eu fiz através de uma lei de incentivo à cultura chamada Rouanet, e através desta ferramenta, desta plataforma, se exige a participação em palestras de uma profissional de Libras. Então, a Stephanie vai ficar fazendo essa tradução. Talvez não tenha ninguém aqui que seja surdo. Tem alguém aqui que é surdo? Se tivesse alguém, essa pessoa compreenderia. Certo? Isto é uma atitude de inclusão social, para que pessoas com deficiência auditiva possam compreender a palestra. Então, vamos lá. Este é o livro que eu lancei no final do ano passado e é um livro que reúne histórias sobre o município de Garibaldi. Então, fala um pouco da linha do tempo dele, deste município que nós estamos há 125 anos. E, ao final, ele vai reunindo histórias de algumas personalidades. Então, eu tenho uma apresentação que vai conduzir essa nossa história. Quero iniciar me apresentando brevemente, como eu estava dizendo, sou jornalista. Quer que eu passe? Pode ser, pode ser. Jornalista, escritora, mestre em ciências da comunicação, então estudei muito para poder me comunicar com a comunidade. Trabalhei em jornais, revistas aqui da Serra Gaúcha e me especializei na parte escrita. Depois de um tempo comecei a fazer também participações em rádios, tive programa no YouTube e aí fui para outras áreas. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Fiz uma pós-graduação em comunicação organizacional. O que é isso? É a comunicação para dentro das empresas, para que as empresas possam se comunicar com o mundo explicando o que tem de riqueza dentro delas. E experiência dentro da minha área. Troquei um terreno em Garibaldi, fim de mundo, por esse Fusca aqui. Altos negócios. Vocês conhecem alguém na família de vocês, um vizinho, um parente, que conta alguma história assim, que era rico e ficou pobre porque trocou um terreno? Não. Então... Nesses 15 anos, aproximadamente, como jornalista, eu ouvi muitas histórias de pessoas que tinham terrenos e aí trocaram esses terrenos em um jogo, por exemplo, né? Estavam jogando carta numa bodega, assim, lá por meados do século XX, e aí terreno não valia nada naquela época. Quando os imigrantes chegaram em Garibaldi... Pode passar, Dino. Quando eles chegaram, eles receberam faixas de terra, colônias. Então, aqui era dividido, aqui tem um mapa com a colônia Condé, onde nós estamos, que era o primeiro nome de Garibaldi. Aqui, a colônia Dona Isabel Bento Gonçalves, Alfredo Chaves, Guaporé, essa região, Mussum, e lá a colônia de Caxias do Sul. Então, era uma abundância tremenda de terras. Eram faixas intermináveis e a terra ela demandava cuidados ou então virava mato. E aquilo para eles era uma quantidade tão grande que eles trocavam por qualquer coisa. Eu conheço gente, entrevistei pessoas que falaram: meu bisavô trocou um terreno enorme por um radinho de pilha, porque na época um radinho custava muito caro. E eles queriam se manter informados sobre o que acontecia no mundo. E trocaram terra. Imagina o negócio, né? Então, esse vídeo que eu passei antes é para mostrar como antigamente o terreno não valia nada. Onde vocês imaginam que foi feita essa foto? Aqui. Onde?
Bento Gonçalves. Qual é teu nome? Pessoal, vamos ouvir mais. O Henrique acertou. Ele disse que foi na alfândega. E foi lá, gente. Dá para acreditar? Vocês conhecem a alfândega? Ah, então, foi naquela região. Aqui, dá para ver aqui no cantinho um homem olhando para o fotógrafo. Essa, com certeza, é uma das primeiras fotografias que nós temos de Garibaldi. Provavelmente foi feito por alguém do governo do Império que passou por aqui na época para registrar como estava sendo o desenvolvimento da colônia. E aí fez uma foto. Agora, não dá para a gente saber se a foto foi feita, por exemplo, para quem está virado para o lado da igreja ou vice-versa, ou do outro lado, né? Mas aqui nós temos uma noção de como era. Por muitos e muitos anos ficou assim, pequenos casebres, não existia formas de conseguir fazer algo muito melhor. Porque a estrutura era pouca, existia pouco dinheiro. Uma das primeiras imagens. Vocês já ouviram falar do Cirilo Zamboni? O Cirilo, gente, oficialmente, ele foi declarado como o primeiro imigrante de Garibaldi. Ele e sua esposa, que era uma polonesa, eles vieram para cá um mês antes da leva de imigrantes que chegou em Garibaldi. Então ele e ela, junto com um bebê de colo, mais a sua mãe, enfrentaram a mata. Vocês imaginam que chegavam de navio no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro iam para Porto Alegre, de Porto Alegre eles pegavam outro barco a vapor, iam para Montenegro, e de Montenegro vinham a pé até aqui. Muitos a pé, outros de carroça. Foi assim uma luta, né, no meio do mato. Havia algumas picadas que os índios passavam por aqui. Então, o Cirilo e a Mariana vieram para cá e se instalaram num barracão onde hoje dizem ser o Clube 31 de Outubro. Ali é onde eles moraram por um tempo. Então, 21 de outubro. Já explica. Isso aí. Na Praça das Rosas. Isso aí, na Praça das Rosas. E essa é uma das primeiras fotografias também de Garibaldi, porque o Cirilo, esse imigrante, ele era um homem diferente de muitos que vieram, que não tinham muita educação, não tinham dinheiro. Ele tinha um pouco de dinheiro, falava 8 línguas, e ele montou um moinho lá perto da Linha Vitória. Alguém sabe onde é? Linha Vitória, gente, é do outro lado da Rota do Sol. Quem está na Alfândega vai para a Rota do Sol, atravessa a Rota do Sol. Do outro lado da rua tem um bairro assim mais colonial e ali é a Linha Vitória. Então, próximo onde tem a igreja, se vocês puderem pedir para os pais de vocês passarem por lá para vocês verem, vai ser difícil, mas tem algum resquício ainda, algumas fundações do moinho do Cirilo Zamboni. E essa foto foi feita por ele porque ele tinha uma máquina fotográfica. Então ele fez alguns registros também de Garibaldi nessa época. Então este é o livro, como eu estava mostrando para vocês, que eu fiz no ano passado, e eu escolhi essa casa. Vocês conhecem para ser a capa? Conhecem? Como é que é o nome? Casarão. Não. Isso. Casarão o quê? Da casa do Valdir? Não. Alguém tem uma ideia? Mansão Mazzini, exatamente, gente. Mansão Mazzini. E por que eu escolhi essa casa como uma cena emblemática para esse livro, para chamar atenção realmente? Porque muita gente, muitos moradores de Garibaldi têm curiosidade sobre essa mansão. Tem lendas envolvendo esse lugar. Este lugar está fechado há muitos anos. Está fechado há mais de 70 anos, ninguém consegue entrar lá, observar como é, tem lendas de como é lá dentro. Diga. Só uma pessoa consegue entrar. Uma pessoa que limpa, né? Aham. Eu Porque ela mora logo ali no norte.
Isso, do lado de cima da mansão Mazzini tem uma casa de madeira, se vocês repararem. Lá é onde moram os caseiros que podem entrar, fazer a jardinagem, entrar lá dentro, limpar. Então tem muita... povoa o imaginário da população de Garibaldi essa casa. E esta é a família Mazzini. É a segunda geração que morou lá. Nós temos aqui esse senhor de óculos, foi prefeito de Garibaldi, Heitor Mazzini. Foi prefeito na década de 50, 60, e aqui tem a esposa dele embaixo e ali os filhos. Esse cenário, por exemplo, atrás tem uma coluna, é um tecido de veludo que era feito, as fotos eram feitas numa casinha de laranja que tem na lateral, assim, próximo à igreja matriz, um local que se chamava Estúdio do Fotógrafo Zopaz. As pessoas saíam da igreja matriz, faziam batizados, casamentos, atravessavam e faziam fotos ali no estúdio dele. Essa foto foi feita lá, por exemplo. E aqui nós temos algo interessante. Vocês estão vendo aquela moça em cima do Heitor, que tem um colar. Ela esteve no lançamento do meu livro no ano passado, está com 95 anos, que é a Terezinha. Então, é a Terezinha herdeira desta casa, junto com outros parentes dela, por isso que tem todo o imbróglio, que não conseguem fazer a divisão do bem. A prefeitura quis por muitos anos, mais de 20 anos, esse processo para tombamento, e elas têm algumas coisas que não concordam, então, por isso, esse casarão não é aberto ao público. O Heitor, que estava naquela foto também, protagonizou algo muito interessante. Essa foto linda estava no acervo histórico de Garibaldi, então eu fiquei 3 anos fazendo uma pesquisa para fazer esse livro. E lá, um dia, investigando, encontrei essa foto, que é o quê? Um belo dia, um senhor, que era alfaiate aqui em Garibaldi, se chamava Toniazzi, ele pediu para o Heitor ir para a Itália fotografar a casa da família dele, porque ele queria que o Heitor construísse uma casa muito parecida. Então, você sabe onde que é a Così Gelato, uma sorveteria na Buarque de Macedo? Sim, sim. Sabem? Aquele casarão foi o resultado desta viagem para a Itália. Ele esteve lá, fotografou, pediu para fazer uma foto, porque era muito raro alguém voltar do Brasil para lá e dizer como é que foi a imigração. Então, quando ele chegou, as pessoas queriam muito saber como é que foi, como é que estavam os parentes, né? Aqui tem uma foto desse casarão. Ficou bem diferente, vocês não acham? Eu achei mais bonito de Garibaldi, inclusive. Mas alguma semelhança, de repente, as aberturas, essa parte central, eles se baseou para fazer essa aqui. Aqui tem uma mais aproximado da... Olha só, gente, essa foto que linda. Uma motocicleta para a época, as pessoas olhando. Eu acho belíssimo. E aqui é uma imagem do diário de bordo do Toniazzi. O Toniazzi, esse que encomendou a casa, quando ele veio para cá, ele era um homem muito letrado, inteligente, e ele fez um diário de bordo. Quando ele saiu de casa, ele saiu com muita dor no coração, ele não queria abandonar a terra dele, mas ele estava morrendo de fome. Então, ele começou a escrever um diário contando detalhes da viagem, tudo. E ele nunca tinha visto um golfinho, por exemplo. E ele descreveu assim, um golfinho tem o tamanho de um cachorro, mas tem uma cabeça parecida com um porco e tem um buraco no topo da cabeça que parece do tamanho de uma moeda. Vocês imaginem enxergar um animal pela primeira vez e ter que descrever, sabe? Foi muito interessante, assim, esse diário dele é incrível e está na íntegra no livro. Tem detalhes bem interessantes, por exemplo,
assoavam o nariz com as mãos, bem aos nossos pés, quando estávamos a comer. Sem perceber-se da imprudência, estavam cheios de piolhos como galinhas, coçavam-se com em suas mulheres, e estas ficavam a matar os piolhos na presença de todos. E este trabalho era feito sem a mínima vergonha, como se estivessem fazendo bordado. Ele falando de outras pessoas, os tripulantes do navio, que ele era um homem assim que era pobre, mas ele tinha tido uma vida de riqueza e perdeu tudo por causa da guerra, enfim. E ele contando como as pessoas eram mal educadas. E muitas pessoas, não sei se vocês ficaram sabendo, mas morreram no navio por causa de pestes, de contaminação. E a falta de higiene foi um dos principais fatores para isso. Aqui, gente, tem uma outra imagem que eu acho muito legal. Vocês conseguem identificar onde é? Certo. Tem alguma coisa diferente ali que não existe hoje, né? Então, esse prédio aqui, gente... Esse prédio é muito interessante, ele se chamava Clube Borges de Medeiros, que ele era o governador na época aqui do Rio Grande do Sul. E esse lugar foi feito pela maçonaria de Garibaldi na época, inclusive, tem símbolos maçônicos. Esse lugar depois foi doado para a igreja colocou abaixo e construiu o Rex Populi que temos hoje. Ali, em 1923, aconteceu uma cena muito interessante. Então, comecei a investigar os jornais antigos. Os padres capuchinhos, quando vieram para cá, criaram um jornal, Estafeta. E aí, em 1923, tem uma cobertura de um evento que foi os Maragatos chegando em Garibaldi e entrando dentro desse clube a cavalo. Estava acontecendo uma festa. Aí eles deram um tiro, quebrou lustre, um monte de coisa. Pegaram um quadro do Borges de Medeiros, que era esse governador, e eles eram contra. Amarraram no rabo de um cavalo e saíram pela cidade para assustar a população. Então aconteceram fatos interessantes nesse lugar. Aqui, esse menino mais próximo à calçada, aqui digo, a rua, veja que era tudo a chão batido, né? Não tinha calçamento. Quando eu lancei o livro, dias depois, eu recebi uma mensagem e era dele. Ele tem 90 e poucos anos, se chama Enzo Cecconi. Acho que é o primeiro Enzo da história. Deve ter vários Enzos aqui, né? Sério? É um nome bem popular hoje no Brasil, né? Mas na época não tinha muitos Enzos. E o Enzo Cecconi me mandou uma mensagem muito emocionado sobre estar no livro. Ele não imaginava que isso ia acontecer. Esta foto, gente, aqui sou eu e minha mãe. São duas fotos. Eu fiz uma colagem. Aqui essa primeira imagem, eu e ela, em 1987. Eu vou fazer 40 anos no ano que vem. E atrás, 2022, 2023, provavelmente, para a gente ver a transformação do cenário. O pinheiro cresceu bastante, né? O chafariz continua o mesmo, a casa aqui não existia, né, com certeza. Não dá para ver muito bem hoje, se vocês verem, a paisagem lá atrás mudou bastante. Claro, a lente também era outra, mas é para a gente pensar assim, ó, nós estamos passando por esse cenário, mas o cenário fica. Então, quando a gente passa pela Buarque de Macedo, por exemplo... Então tem as casas, os casarões, as pedras, e por ali passaram muitos dos nossos antepassados, muitas pessoas que a gente nem imagina. Então é muita história envolvida num único cenário. Você queria falar, querida? Eu morava no morro aqui nessa praça, eu morava do lado da praça. Sério? Olha que legal. Eu brincava nesse chafariz. Então tu deve ter muitas fotos de lá, né? Ele brilha no escuro. Quando eu virei, ele Ah, é? Esse chafariz agora tá com água. Tiraram a areia. Eles reformaram, né? Tá bem bonita agora. E, imagina que alguém tentou tomar banho. A primeira vez, né? O objetivo dessa palestra também é explicar para vocês a importância da memória oral. Alguém faz ideia o que seja isso?
O que é? Conseguir falar a memória, tipo assim. Memorizar oralmente, falar. Memorizar falando. Muito bom. Mais alguém? Memória contado, não escrita. Exatamente isso, gente. Então, a gente pensa, às vezes, que história só serve o que está nos livros. Mas não é bem assim. Porque nós temos muito conhecimento dentro das pessoas. Eu sempre gostei mais de falar com os idosos, que são pessoas com muita memória, que viveram coisas que eu não vivi. Então, na minha história como jornalista, eu acabei ficando amiga de muitos idosos. Eu tenho muitos amigos com mais de 80 anos, por exemplo, 80, 90. É triste porque eu vou me despedindo deles, né? A gente sabe que a morte é inevitável. Então, eu já me despedi de vários ao longo dessa vida. Eu gosto de sentar na frente deles e deixar eles falarem. E eu aprendo demais. E eles contam histórias que não estão nos livros. Pessoas que muitas vezes não puderam estudar, mas que nos contam algo muito importante. Então, nesse livro, ele mistura memória oral com história escrita em livros, li muitos livros e cruzei essas informações, porque às vezes a memória também, ela prega algumas peças. A gente tende a ficar repetindo algumas histórias e depois de um tempo a gente acredita nas nossas próprias mentiras também. Então tem que tomar cuidado. Eu pegava, ouvia essas pessoas, depois corria para os livros de história e cruzava as informações para colocar algo real que aconteceu. Personagem, tá? E se encantou por aquela personagem e transferiu toda a família Zamboni para a primeira classe. Isso que eu estava te contando. Esse nasceu o segundo filho do Zamboni. Esta é Maria Zamboni. Ela mora ali na frente da tabacaria Benvenuto, na Rua da Igreja. E aí ela conversou comigo, abriu uma pasta de família e todos os históricos. Tem pessoas que guardam tudo, gente. Tem muita história dentro das casas, nas gavetas, fotos antigas que não estão no museu, no acervo histórico. Então é importante também que não se perca. Às vezes, quando falece um vovô, uma vovó, tudo vai para o fogo, né? Então ela guarda e ela contribuiu com as memórias da família dela para o livro. Pega as pontas, como é que é? Ponta, faz um triângulo, que ele ficar um buraquinho aberto para ele não ficar duro. Ele para cozinhar, aí ele cozinha mais fácil, né? Você se melhor, que a massa é fina, né? Jeitinho. Massa. Faz um triângulozinho aqui e fecha. Que é o chapeuzinho, o capelete. E tem gente que faz assim, ó. Assim. Então, amanhã vocês vão fazer o capelete aqui. Aprenderam a fazer o capelete. Gente, essa é a Pina. Vou fechar o capelete. Esta senhora, ela é conhecida como Pina e ela trabalha há 60 anos dentro do Hotel Casa Curta. Ela viu muitos famosos, ela sabe fazer muitas massas à mão. O sabor dela atrai muitos turistas. Então, ela também tirou o tempo dela, me contou histórias. Muito interessante. Memória oral também serve para isso, para a gente resgatar aquilo que pode ser perdido, receitas, trabalhos manuais. Então, poucas pessoas sabem trabalhar com a palha, fazer receitas antigas, jogar cartas. A gente também pode preservar nossa cultura dessa forma. Esta é uma senhora que completou 101 anos, mora em Porto Alegre e se chama Adelina Zopaz. Ela é filha daquele fotógrafo que eu falei lá no início, sabe? Então, o avô dela, então, fundou uma fábrica de gaitas que, quando eu comecei a pesquisar, foi bem interessante porque
tinha-se o registro de que a fábrica de gaitas mais antigas da Serra Gaúcha era em Santa Teresa. Mas aí eu encontrei um registro de tributos, de arrecadação de impostos em Bento Gonçalves, quando Garibaldi pertencia a Bento. E aí o mais antigo é de Garibaldi. Nós temos também esse resgate histórico de uma fábrica de gaitas da família Zopaz. Aí eu fui para Porto Alegre conversar com ela. Ela também se emocionou bastante. Esta candeeira, esta quarta, comprava na Itália, porque a menor amava de me culpar, eu podia pequenino em casa, também botei que se culpar avós pequenino, para botar na grande, havia botado na Itália, na cadeira de ramo pobre. E dizer que dopo quando aquela que se usava, e se lavangiava, que não ramo ferrado, e se lavangiava, come capiste? Era una carriera di ghisa e di ferro, ma mi fila poi da noi come di fanno. E mi sa risolve, ma mi chiama visto spara, carriera come che io. Quando sono andato a Bengala, non mi sa, ma non la compro, e me la porto a casa, la ricordo perché mi sono. O Marasca é um artista aqui de Garibaldi que vocês talvez conheçam, talvez não. Ele ficou... Alguém conhece? Marasca, esse senhor aqui. E ele ficou por muitos anos dentro da Maria Fumaça, tocando gaita e tocando La Bella Polenta. Ele quase entrou para o Guinness Book, que é um livro de recordes, de tanto que ele tocou La Bella Polenta. Mas aí faltou documento para ele comprovar isso. Ele ficou muitos anos tocando La Bella Polenta. E ele adora a nossa cultura, é uma das pessoas que desde os anos 70... fala sobre isso, apresenta isso para os turistas quando ninguém dava bola, quando ninguém se interessava. Então ele é uma figura muito importante para a preservação da nossa língua também, do italiano, que hoje é língua, e é um dialeto que se falava muito aqui. Gente, como nasce um livro, então? São alguns processos. Se vocês um dia desejarem fazer um livro, vocês podem aproveitar, inclusive, que a Prefeitura de Garibaldi, pelo que eu fiquei sabendo, recentemente aprovou uma lei, eles vão abrir editais, ano a ano, para que sejam feitos livros. Então, vai ter uma verba municipal para que ideias sejam apresentadas e possam ser escritas. Então, pode ser livro de história mesmo, ou um livro de romance, qualquer coisa, né? Basta ter uma ideia inicial. Mas depois é preciso fazer uma pesquisa. No caso do meu, uma pesquisa enorme, porque eu precisei ir dentro da história e eu queria algo que não mentisse, que não inventasse, que passe os anos e seja usado por vocês, alunos, para fazer pesquisas reais. Entrevistas, nesse caso também, que é muito importante a memória oral, como a gente estava falando. A parte da escrita também, que é muito fundamental, então tem dias que rende, dias que não rende. Senta lá para escrever, diz, hoje eu vou escrever, e não vai, e passa uns dias, ai, tive uma super ideia, aí vai, é bem assim. Depois, revisei 3 vezes aí quando eu percebi que meu olho já estava não enxergando mais nada, contratei uma pessoa para fazer a revisão. Diagramação e ilustração, o que é diagramação, gente? Vocês sabem o que é? É quando você pega o texto e vai encaixando nos espaços. Então, eu tenho que pensar num livro que seja muito atrativo. No caso, eu quis fazer um livro que pessoas da idade de vocês, dos pais de vocês, dos avós, se sentissem atraídos. Eu não queria fazer um livro só de texto, porque nós estamos hoje numa atualidade com muita rede social, né? É muita imagem. Então, o nosso cérebro está acostumado a consumir uma informação mais colorida, mais dinâmica. E eu queria que vocês abrissem o livro e se sentissem atraídos pelas fotos, pelo texto. Assim, vocês vão lendo e vão conseguindo imaginar. Não fica chato, não fica monótono. Então, eu já vi imagens, mães me mandando vídeos dos seus filhos pequenos lendo o livro, assim como idosos. E eu acho que eu fui feliz aqui na diagramação. Diagramação é isso, encaixar fotos, ilustrações, textos.
e depois a gente vai para a parte impressa. Aqui é uma pesquisa que eu fui dentro do arquivo histórico do jornal Correio do Povo, em Porto Alegre, para ver fotos antigas, porque uma vez, gente, tinham poucos fotógrafos profissionais que vinham para cá. Só quando tinham festas grandes, tipo FenaChamp, coisas assim. Então, vinham equipes dos jornais e faziam fotos legais. Então, eu fui para lá para pesquisar. Aqui é um registro do Fórum de Garibaldi. Então, para entender tudo o que estava acontecendo com a Mansão Mazzini, eu fiquei lá alguns dias vendo um processo da prefeitura processando a Mansão Mazzini processando a prefeitura, porque é um caso que a gente não sabe exatamente o que acontece. Então, lá no fórum, esse arquivo é público e, lendo trecho por trecho, descobri. Cada uma dessas baterias ou dessas torres vai ter uma daquelas capas das várias cores. Só vai confundindo as casas e Pra te olhar. uma lentezinha. Aqui tem um trecho que eu filmei lá na gráfica onde eu imprimi, em Santa Maria. Uma gráfica que faz milhares de livros por ano. São especializados nisso há mais de 100 anos. Então é um processo bem interessante, é gigante, barulhento, muitas impressoras profissionais. E eles fizeram esse livro que eu estou folheando ali, eles fizeram na hora, para eu ver se eu gostava das cores, se estava tudo certo. Na hora. Veja só. Quanto tempo tu demorou? 3 anos. 3 anos. 3 anos de pesquisa para escrever e para imprimir. Há 2 anos atrás, o professor Silvio Galina, ele escreveu o livro da família Galina, né? E aí ele pediu minha ajuda para o pessoal daqui. Meu Deus, ele disse, não, vamos lá, né? É bem fácil. Eu sei que eu demorei algum tempo para tirar toda a história, todas as coisas. Muito difícil. E ainda que hoje eu tenho o recurso da internet. Sim. Então eu consegui entrar em pesquisas online e tudo mais. Aí eu vejo os livros antigos, nossa, as pessoas tinham que ir pessoalmente, né? Em bibliotecas e falar com as pessoas. Não era fácil. Agora é a parte do filme que não está entrando, talvez vai estar carregando. Deixa eu colocar para cá. Tem ele aqui também. Se é melhor, eu tenho um pendrive. Acho que vai. Deixa eu te falar, não tem uma entrada. Deixa eu ver. Ali. Pessoal, então eu tenho um breve videozinho que foi feito para o lançamento do livro, com alguns depoimentos de pessoas que eu entrevistei. Esses moços que estão filmando aqui da Verso Filmes de Garibaldi fizeram a edição do vídeo e vocês vão assistir agora.
Assemblagem é um termo francês utilizado no mundo das artes e do vinho para designar o conceito de mistura. Nossa assemblagem iniciou em 1875 com a chegada dos primeiros imigrantes italianos à colônia Condé, e que por aqui encontraram prussianos, suíço-franceses e luso-brasileiros. Foi a partir dessa fusão que nossa gente foi sendo moldada. Para chegar em Condé, eles vinham de navio até Montenegro e de lá eles vinham a pé. Então, como eles vieram para cá, porque esses que vieram em 1870, eles formaram assim um caminho, mas era quase tudo mato, cortaram umas árvores, coisa e tal, e até chegar em Garibaldi. Quando eu ouvia que o meu avô falava que quando eles vieram, eles foram para onde hoje é Santa Clara. Aí que eles vieram 5 famílias, tinha uma criança, tinha uma ou 2 neném. Então, assim, tinha umas árvores no terraço, eles meia podre, e eles cavaram a árvore assim, uma coisa, e de noite, então, para as crianças dormir, eles botavam dentro daquele buraco, que tinha nada. Júlio foi professor em Gonçalves. Ele conta que quando veio de Montenegro, em Redução a Garibaldi, para o Guarda, uma série que eles estavam mais ouvida para conhecer Montenegro, e vai terminar lá em Nova Vermelha, ele disse assim, ele chegou de Montenegro a Bento Gonçalves, ele não via o sol, de tanta mata construída. Então, a mata, para quem vem da Itália, que não tinha mais, tudo tinha sido desmatado, não tinha mais, eles vêm para cá, eles veem a mata como um inferno, eles se apavoram com a mata. O Frei Bruno então estava lá, depois então de Porto Alegre, foram até Montenegro também de navio, de novo. De Montenegro então vieram para cá com carroça. E é longe Montenegro para aqui, né? Mas então chegando, gente, era 23 de dezembro de 1898. Então diz que os imigrantes e os filhos de imigrantes se colocaram com roupa domingueira para receber as irmãs. Olha, eu fico até um pouco emocionada, porque eu fico me colocando no lugar dela, naquele cansaço, tudo, aquele povo todo desejoso de não sei o quê, de tudo, porque se colocaram à beira das picadas onde a carroça ia passar e saudavam as irmãs abanando, fazendo palmas, soltando foguetes. Depois, os registros passam, a gente, no caso, eu pesquisei lá em Bento, que aí passa para a Jurisdição de Bento, né? E aí eu achei até esse registro de 1897, de gaitas, né? Então, é um registro bem antigo, assim, né? E inclusive, a fábrica de gaitas Zoplas, ela foi premiada em 1925, né? Ganhou medalha de ouro na exposição aqui em Porto Alegre com a ocasião dos 50 anos da chegada dos imigrantes aqui no Brasil, né? Então, até a gaita, ela consta aqui uma premiada fábrica de Luiz Zoplas Garibaldi. Já naquela época se usava o marketing, né? Então ele passou a vender, porque essa gaita aqui é de 1930, né? Essa gaita. O que é essa gaita? O álbum? Isso. Então, Mas quem fundou a fábrica então foi o nosso bisavô. foi nosso bisavô. Que é o avô dela. É o avô. Na tia Delila, né? Então até fizeram uma orquestra na Garibaldi. Isso. E ele tocava na orquestra, a gaita era com o tio João. Era uma nome, era da família Sartori, eles também eram capitais. Aí eles tinham um costume. Aqui, na esquina. O costume era baixando aqui um pouco mais para baixo. Aí assim, lá, tem estacionamento de cavalos. Que legal! O pessoal da colônia que vinha para cá fazer compras, depois a gente chegava aqui, aqui é um monte de água, eles chamaram todos cavalos ali,
o meu avô inventou, ele fez um produto para fazer o sino de igreja. Ele conseguiu fazer. E eu, quando tinha 8 anos, eu ia ajudar, fazendo o sininho, aquele só botava o pescoço do cavalo. E com aquela função, ele foi ampliando aquilo. Foi ampliando e tal, ele começou a fazer o sino para a igreja. Enquanto isso, eu tinha ali, eu me lembro dessa festa que eu fiz, me lembro de entregar o livro e que eu vou lhe contar esse outro episódio interessante. E eles visitavam o restante e não era para servir de vida para ele. A ordem do protocolo. E eu estava junto, comitiva com ele, aí, e na terceira cantina, quando nós chegamos, não lembro, era do Peter Longo, ele disse, mas que festa de champanhe é essa, se eu não posso beber champanhe? Não, ninguém me oferece champanhe, eu fiquei medo disso. E a partir daí começaram a oferecer. Vindo para as histórias deles, e eles todos eles, dizendo que pegou dentro de montar aquela casa antiga, botar a fórmica, tirar aqueles móveis, e foi onde a coisa. Isso aí, por exemplo, uma vergonha de ser colono, porque o colono, ele era tido como a palavra, porque colono vem de colonização. E eles transformaram aquilo lá em colono. E aí veio muito, que a possibilidade única de estudar nessa região é separar o preto. No entanto, essa visão começou a mudar graças a uma estratégia inteligente de marketing que capitalizou a tendência global de resgate do vintage e da nostalgia. Garibaldi revalorizou sua arquitetura singular e suas memórias, transformando o que antes era visto como decadente num patrimônio admirado. Hoje, o encanto das construções centenárias e o espírito de preservação cultural tornam a cidade um dos principais pontos turísticos do estado. Tem um monte de